Juninho quebra o silêncio após ser vendido ao Pumas e expõe a verdade sobre a falta de chances no Ninho. A situação nos bastidores é muito pior do que imaginávamos e o movimento de mestre por trás disso vai te deixar incrédulo. Fala, nação! É isso mesmo que você viu. Juninho solta o verdo e BAP impõe time principal no clássico. Se você é Flamengo e quer notícias sem enrolação, está no lugar certo. Já se inscreve agora, porque o que acaba de acontecer é estratégico. Hoje você vai saber toda a verdade sobre o desabafo do Juninho, o detalhe inadmissível sobre a crise entre BAP e Felipe Luiz e fechamos com a escalação monumental para esmagar o Vasco. Cronometrei até 5 minutos para cada notícia, então esmaga o like e vem comigo. A supremacia do Flamengo no mercado de transferências é algo que nenhum outro clube do continente consegue contestar, mas os bastidores de quem sai do ninho do urubu sempre guardam segredos que a torcida precisa digerir. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pelo GE e detalhadas pelos principais portais rubro-negros, o atacante Juninho, que acaba de se transferir para o Pumas do México, decidiu romper o silêncio. O mistério sobre a sua saída precoce e a falta de minutos em campo ganhou um novo capítulo através de um desabafo carregado de sentimentos mistos. No Flamengo, o sucesso é uma exigência implacável, e Juninho sentiu na pele o que significa estar em um elenco de predomínio absoluto, onde a margem para erro é zero. O pilar de veracidade que sustenta essa análise vem das próprias palavras do jogador, que não fugiu da responsabilidade ao avaliar sua trajetória. Em uma confissão sincera, Juninho deixou claro que, embora respeite a hierarquia, sentiu que poderia ter entregado mais se a minutagem fosse diferente. Nas palavras literais de Juninho, "No meu coração é o seguinte: quando precisou de mim, eu tava lá. É o que eu posso levar. E querendo ou não, foi um cara que não joguei tanto. Óbvio, entendo também que é um clube repleto de craques, de grandes jogadores que eu sou fã." Essa declaração expõe a fidelidade de quem chega com o peso de ser a primeira contratação da era BAP, vindo como artilheiro do Qarabag, mas se depara com uma constelação de ídolos monumentais que não dão brecha para coadjuvantes. Ele confessou ainda o fascínio que tinha pelos companheiros. Foi muito pelo Flamengo, também por eles, para conhecê-los e também por vê-los somente pela TV. O impacto disso no Império é um alerta sobre como o Flamengo gere seus ativos. Juninho foi um movimento estratégico que, no papel, deveria trazer gols em profusão, mas na prática tornou-se um amuleto de luxo. É inadmissível que um jogador desse calibre atue apenas 32 vezes, mas é preciso reconhecer que, quando a camisa pesou, ele apareceu. O impacto no vestiário é de gratidão, mas a imagem que fica para a diretoria é de que nem toda aposta em artilheiros de ligas alternativas se consolida no ecossistema grandioso da Gávea. No entanto, vender o atleta pelo mesmo valor de compra após uma passagem tímida mostra uma gestão financeira incrível, protegendo o patrimônio do clube sem gerar prejuízo. Na análise técnica e no scout, os números de Juninho são intrigantes. Foram apenas 4 gols, mas gols com peso de ouro. Ele balançou as redes numa final de Carioca contra o Fluminense e garantiu vitória na Libertadores contra o Deportivo Táchira. Isso mostra um jogador de clima pesado que cresce em decisões, algo raro até em jogadores mais badalados. Comparando com ídolos monumentais do passado, que também demoraram a engrenar, Juninho talvez tenha sido vítima de um sistema tático que prioriza a manutenção da posse e a genialidade individual de nomes como Arrascaeta e Pedro, deixando pouco espaço para seu estilo de infiltração. O scout técnico revela que ele foi importante para a caminhada de sucesso recente, mas insuficiente para garantir a titularidade no melhor da América. Eu preciso interromper essa análise agora para confrontar você, torcedor que respira o dia a dia do Mengão. Você aceitaria que o Flamengo desse mais um ano de chances para Juninho, acreditando que ele poderia estourar em 2026, ou acha que a diretoria agiu corretamente ao recuperar o investimento e abrir espaço no elenco? O que você acha disso? Me fala a sua opinião aí nos comentários, porque o debate sobre as apostas da era BAP tá só começando. O pote de ouro, a revelação final que mostra a frieza do Flamengo nos negócios, são os números que consolidam essa saída. A revelação bombástica é que o Flamengo não perdeu nenhum centavo de euro nessa operação. O desfecho oficial da transação com Pumas foi selado em 5 milhões de euros, aproximadamente 31 milhões de reais. É exatamente o mesmo montante que o rubro-negro desembolsou para tirá-lo do Azerbaijão. A decisão oficial de BAP foi clara: o Flamengo não serve de vitrine para prejuízo. Recuperar o capital integral de um jogador que marcou apenas 4 gols é uma vitória administrativa monumental, permitindo que o clube tenha fôlego financeiro para buscar alvos ainda mais estratégicos nessa janela.
Mas enquanto o Flamengo fecha as portas para quem sai e equilibra as contas com maestria, uma tensão extraordinária tomou conta do Ninho nas últimas horas. A saída de Juninho deixou uma vaga, mas o que está tirando o sono da comissão técnica não é quem saiu, e sim a ordem direta que veio da presidência para mudar todo o planejamento do clássico de amanhã. O clima de incômodo nos bastidores é palpável e a queda de braço entre o presidente Felipe Luiz sobre o time que entra em campo contra o Vasco acaba de ganhar contornos de uma crise inadmissível. A supremacia do Flamengo não permite que o clube flerte com perigo, e o que está acontecendo agora nos bastidores do Ninho do Urubu é uma operação de guerra para restaurar a ordem no continente. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pelo GE e confirmadas pela equipe do Coluna do Fla, o técnico Felipe Luiz acabou de esboçar a escalação que vai paralisar o Maracanã nesta quarta-feira. O mistério sobre a utilização dos garotos do Sub-20 foi dissipado por uma necessidade institucional implacável. O Flamengo, o melhor da América, não pode aceitar a lanterna de um campeonato estadual, e a situação de risco no Grupo B tornou-se um peso inadmissível para a nova gestão. O pilar de veracidade que sustenta essa reviravolta vem diretamente das sessões de treinamento tático liderados por Felipe Luiz. O comandante rubro-negro, em sua primeira grande prova de fogo em 2026, montou um tabuleiro estratégico que exala poder. A confissão técnica nos corredores do CT é que o tempo de testes acabou. O sinal de alerta acendeu de forma monumental após o Sub-20 somar apenas 1 ponto em 3 jogos. Nas palavras da análise interna do departamento de futebol, o risco de disputar um quadrangular de rebaixamento é real e não condiz com a imagem institucional do Flamengo. Essa consciência forçou o presidente BAP a intervir diretamente, exigindo que a força máxima fosse para o campo para esmagar qualquer chance de vexame histórico. O impacto disso no Império é um movimento grandioso de retomada de território. Ao colocar o elenco principal para estrear contra o Vasco, o Flamengo reafirma seu predomínio técnico, mas também expõe a urgência de uma diretoria que não aceita nada menos que o topo. No vestiário, o clima é de seriedade absoluta. Os jogadores profissionais, que retornaram de férias no dia 12, entendem que a missão é salvar a dignidade do clube no torneio. É um movimento estratégico de mestre para garantir a classificação às quartas de final, mas que carrega o peso de acelerar processos físicos que ainda não estavam no ápice. A imagem do Flamengo exige vitórias, e o Maracanã será o palco dessa demonstração de força extraordinária. Na análise técnica e no scout, o esboço de Felipe Luiz é um deleite para quem entende de futebol de alto nível. Teremos um Flamengo extremamente equilibrado com Rossi no gol, uma linha defensiva de respeito com Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, um meio-campo físico e criativo com Pulgar, Jorginho e a genialidade de Arrascaeta, que pode dar lugar ao Luiz Araújo dependendo da carga física, e um ataque avassalador com Carrascal, Samuel Lino e o nosso matador Pedro. Comparando com o passado, onde escalações alternativas sofreram em clássicos, esse time entra com uma superioridade técnica incrível. O scout aponta que o encaixe de Samuel Lino e Carrascal nas pontas dará ao Pedro o municiamento que ele precisa para ser o carrasco do Vasco mais uma vez. Eu preciso parar tudo agora para confrontar você, torcedor que carrega o orgulho de ser o maior da América. Você aceitaria continuar com os garotos da base no clássico, mesmo correndo o risco vergonhoso de disputar um quadrangular contra o rebaixamento, ou acredita que o presidente BAP agiu certo em exigir os profissionais agora? Você acha que a escalação do Felipe Luiz é suficiente para amassar o rival amanhã? O que você acha disso? Me fala a sua opinião aí nos comentários, porque a nação quer saber quem está fechado com essa decisão. O pote de ouro, a revelação bombástica sobre a logística e os desfalques que podem mudar o rumo da partida, é o que separa a empolgação da realidade clínica. A revelação final é que, apesar da força máxima, o Flamengo terá que lidar com a ausência de estratégicas que não foram por opção técnica. O desfecho oficial confirma que Saul, De La Cruz e Danilo estão fora por questões médicas, além do goleiro Andrew, que foi barrado por uma falha burocrática vergonhosa. A decisão oficial é que Vitão, embora regularizado, será apenas apresentado ao lado de Andrew para a torcida. Portanto, o peso de decidir o clássico recai inteiramente sobre os ombros de Pedro e Arrascaeta, os pilares da nossa hegemonia. Mas enquanto a escalação de Felipe Luiz traz esperança de um massacre no Maracanã, o clima nos bastidores do Ninho do Urubu não é apenas de união. Uma tensão inadmissível explodiu logo após o anúncio da mudança de planos. O incômodo de Felipe Luiz com a interferência direta de BAP no planejamento físico dos atletas gerou uma fissura que ninguém esperava ver tão cedo. E o que está por trás dessa queda de braço pode mudar o rumo do comando técnico do Flamengo ainda nesta semana. E se você acha que a escalação com força máxima é apenas uma questão de campo, o que está por trás deste próximo movimento estratégico é um divisor de águas que revela uma fissura profunda no comando do maior da América. Segundo a apuração minuciosa da reportagem do Coluna do Fla e confirmada pelos bastidores do GE, a decisão do BAP em antecipar a estreia dos profissionais não foi um consenso, mas sim uma imposição que gerou um incômodo inadmissível nos corredores do Ninho do Urubu. O mistério sobre quem realmente manda no planejamento técnico acaba de ser exposto de forma visceral,
colocando em lados opostos a visão institucional da presidência e a metodologia científica da comissão técnica. O pilar de veracidade que sustenta essa tensão vem de fontes ligadas diretamente ao departamento de futebol. A confissão de bastidor é que o técnico Felipe Luiz foi terminantemente contra a alteração da rota. Para o treinador, que preza pela integridade física e pelo ápice tático, colocar os jogadores em campo com apenas 8 dias de preparação é um risco vergonhoso. No entanto, a visão de BAP é estritamente institucional e política. Nas palavras da apuração interna, o risco do Flamengo disputar um quadrangular para evitar o rebaixamento, somando 6 jogos a mais no calendário, fez o presidente exigir a mudança imediata. BAP não aceita ver o Flamengo como lanterna do Grupo B com apenas 1 ponto em 3 jogos e usou sua autoridade máxima para atropelar o cronograma da pré-temporada. O impacto disso no Império é um movimento de supremacia política sobre a técnica, algo que sempre gera faíscas no vestiário. Por um lado, você protege a imagem monumental do clube ao evitar o vexame de brigar na parte de baixo da tabela. Por outro, você cria um desgaste desnecessário com uma comissão técnica que planejava cada passo de forma milimétrica. O impacto imediato na tabela é a obrigação de vitória, mas o impacto na imagem é o de um clube onde a pressão externa e institucional ainda dita o ritmo, mesmo sob um comando técnico tão qualificado quanto o de Felipe Luiz. É um movimento estratégico de sobrevivência que pode custar caro se as lesões começarem a aparecer. Na análise técnica e no scout, essa decisão força uma adaptação incrível. Felipe Luiz terá que gerir o elenco durante os 90 minutos, sabendo que nem todos suportam o tempo integral. A comparação histórica é inevitável. Quantas vezes já vimos o Flamengo sacrificar o planejamento em prol de um estadual e pagar o preço lá na frente, nas oitavas da Libertadores? O scout físico indica que jogadores como Arrascaeta e Pedro precisam de cautela, mas a ordem superior é clara. Eles estão relacionados e, se não começarem, serão armas letais no banco de reservas para garantir que o Flamengo recupere seu predomínio regional imediatamente. A revelação final, o pote de ouro que define o tom do clássico de amanhã, é como essa queda de braço termina na prática. A revelação bombástica é que, apesar do incômodo, Felipe Luiz terá que ceder inteiramente à visão institucional do presidente BAP, para não criar uma crise política ainda maior no início do ano. O desfecho oficial é que o Flamengo estreia não apenas seus titulares, mas também o seu novo estádio e a nova Camisa 1, transformando o jogo contra o Vasco em um evento de marketing e poder, mesmo que a contragosto da ciência esportiva. A decisão oficial de BAP prevaleceu. O Flamengo entra em campo para esmagar a crise e sair da lanterna oriena. Muitos me perguntaram, e a verdade é uma só. A postura de Juninho ao sair e a tensão de Felipe Luiz mostram que o Flamengo vive sob uma exigência implacável. A resposta analítica e decisiva é que no maior da América, a política e o resultado imediato sempre caminham no fio da navalha com um planejamento técnico. Juninho saiu porque não há espaço para o médio quando o objetivo é a hegemonia total, e Felipe Luiz terá que aprender a equilibrar sua genialidade tática com as exigências de uma diretoria que não aceita ver o nome do Flamengo na lama nem por um segundo. Em resumo, hoje nós destrinchamos o desabafo de Juninho ao ser vendido para o Pumas, expondo o peso de jogar no melhor do continente, analisamos o esboço da escalação monumental de Felipe Luiz com Pedro e Arrascaeta para o Clássico e revelamos a crise de bastidor causada pela ordem direta do presidente BAP antecipar a estreia dos profissionais e tirar o Flamengo da lanterna do Carioca. O Clássico de amanhã não é apenas um jogo, é uma prova de força institucional. Segura aí 5 segundos importantes. Chega de mentiras no seu feed. Eu trago a verdade nua e crua porque o maior da América exige respeito. Se inscreve agora para não ser enganado por aí. Você tá com a verdade ou com a mentira? Decide aí.